o livro de Daniel. Capítulo de número 3. Aleluia. Hoje nós vamos falar a respeito de amigos. Você tem amigos? Até que ponto eles caminham com você? Até que ponto eles te respeitam? Até que ponto eles te amam? Até que ponto eles te consideram? A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Capítulo 3 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que ele havia feito. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, cítara, saltério, gaita de foles, toda a sorte de música, vos prostrareis, adorareis a imagem de ouro que o rei levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei tinha levantado. No mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram: ó rei, viva eternamente. Tu baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar os três à sua presença e trouxeram-os perante o rei. Falou-lhes: é verdade, ó Sadraque, não servis nem adorais a imagem que levantei? Pois agora, se estáis dispostos, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorais, porém, se não a adorardes, sereis num instante lançados na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos responder, jovens? Ó Nabucodonosor, grande rei, o nosso Deus vimos, queremos livrar de fogo ardente das tuas mãos. Sim. Queremos informar que não seremos ateus, nem adoraremos a imagem que levantastes. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Contei da amizade porque assim, os que acusei jovens aqui. Você. O óleo e a água, eles não se juntam. Use esta. Mantém. A solução de coisas espirituais. As pessoas que não servem ao teu Deus servem porventura a outros deuses. E a Bíblia fala assim, torne-se iguais a eles aqueles que os servem. Portanto, se a Bíblia fala que o que se junta a uma prostituta
torna-se um corpo com ela. Tão semelhantemente, ao que se junta ao Espírito de Deus, torna um só com Deus. E amados, quando alguém se junta à idolatria, se junta a deuses, se junta a demais nomes dados na face da terra, os quais eles não podem ser salvos, eles estão justamente se tornando um com eles. Mas você tem se tornado um com Deus pela presença do Espírito Santo de Deus. Portanto, você pode até caminhar junto, mas lembre-se sempre disso. Na área espiritual não há vínculo. Na área espiritual não há esse tipo de situação. E por mais que você faça, seu coração, por ser reto para com Deus, e pelo Deus que você serve, ser o cetro de equidade dele, a justiça também, você muitas vezes cumpre com suas regras, mantém sua amizade, mantém uma certa fidelidade, mas não espere fidelidade daquele que não serve ao Deus verdadeiro. Ele tem uma fidelidade superficial. E a hora que ele tiver que escolher, a hora que as coisas se apertarem, pode ter certeza, a espada dele virará para o teu lado. Por quê? Porque o Espírito, amados, que opera na tua vida, não é o que opera na vida deles. É assim que funciona. Esses caras aqui acabaram de ser ajudados por Daniel. Se não fosse Daniel, todos eles estariam mortos. Mas agora, o espírito de inveja tem se levantado, tomado conta desses caras. Por quê? Porque os amigos de Daniel foram colocados para tomar conta também das províncias, para estar ajudando nos governos, fazendo lá as cooperativas da época que o rei instituiu. E o tratamento que eles tinham era um tratamento sério. Era uma coisa limpa. Esse aqui eram os verdadeiros ficha limpa. Mas agora os ficha suja da situação aqui, os incaptados, lembre-se de uma coisa. Amanhã, peça a ação de Deus, desça. Não tem problema. É o fôlego de vida. Está em você. Amém? Glorifique ao Senhor. Peça a proteção de Deus. Aleluia, caminhe com o Senhor. A Bíblia, amados, ela é repleta, sabe, de ensinamentos, coisas sutis sobre a nossa vida. A palavra do Senhor, ela nos adverte sobre tanta coisa. O apóstolo Paulo diz, comei de tudo que vos puser à mesa, contudo antes dando graças, ou seja, ora antes de você se alimentar. Jesus Cristo falou, se tomar alguma coisa mortífera não vos fará não. Deseja inocente, mas se assim lá está errado, se você fizer, você é consciente. Não há livramento de Deus aí, por quê? Porque é a sua consciência, é sua decisão, é o seu livre-arbítrio. E tem muita gente que muitas vezes dá bobeira. O diabo chegou para Jesus Cristo e falou assim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus olhos dará aos teus anjos, dará ordens a seu respeito, para não tropeçar com o teu pé em pé. Mas também, tu não tenta o Senhor teu Deus. O que Jesus manda? Se eu estiver caminhando por aqui, porventura cuidar, ao aí cair, porventura descer uma certamente, Deus dará ordem a seus anjos a respeito. Se eu pôr aqui lá embaixo, eu vou arrebentar, porque eu estou tendo Deus. Meu amado, muitas tentamos a Deus no nosso dia. Nós, muitas vezes, abusamos da nossa fé. E, às vezes, nós violamos princípios. E aí, a hora que chega lá na frente,
a coisa fica feia. Puxa vida, mas eu ajudei tanto cara. Pensei que você fosse minha amiga. Esquece, meu irmão. Esquece. Teu amigo é aquele que ora com você, jejua com você, lê a Bíblia com você, participa com você, chora com você e se alegra com você. Esse é o verdadeiro amigo. E olha lá, hein? Se ele der uma esfriada, sua cabeça rola. Sabia disso? Porque é o amigo, você conta muita coisa para ele. A Bíblia fala que é amigo mais chegado que o irmão. E aí? Mas a Bíblia está nos advertindo aqui, ó. Às vezes, cuidado com a confiança, meu irmão. Tem crente que fala muita coisa, fala. O ímpio não entende a tua bênção. Ele não entende as coisas de Deus. O ímpio não entende como é que com R$500 você está vivendo melhor do que ele com R$1.000. Ele não entende. E se houverem 2 sócios, cada um tem a sua retirada de 1.000, um não é cristão e o outro é cristão, você pode ter certeza que mais... eu vou até falar para você, 6 meses, o cara vai falar, ele está me roubando. Ele está me roubando, por quê? Porque ele já comprou isso e aquilo, e eu não consegui comprar nada. É a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Por isso, meu amado, confia em Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Pessoas são falhas. Pessoas hoje, elas falham. Nós falhamos, somos seres humanos. Por isso que eu digo para você, há uma grande chance daquele que caminha com Jesus Cristo e que tem a presença do Espírito Santo de Deus, de acertar mais. Mas lembre-se também do lado humano. Nós estamos falando aqui de 3 jovens que foram acusados diante de um rei. E o rei, sabe, amados, a acusação, ela foi potencializada. A acusação foi assessorada, foi agregada. Não pense você que muitas vezes lá no teu trabalho, você comenta as coisas lá com a tua amiga e com o teu amigo, ou você se manifesta uma insatisfação, ou é o teu amigo, como falar, faz as pinhas assim, teu amigo. Quem faz assim, ó, ô Carol? Quem faz muito assim, Cacau? O Robertão, nosso músico, né? Ele está conversando com você, então ele faz umas pinhas, aprendi com ele, ó. Glória a Deus. Mas, amados, aquele amigão, aquela amigona que você tem lá no teu trabalho, e que muitas vezes chega para você, rapaz, você viu, está acontecendo isso. E aí você, inocentemente, diz assim, é mesmo, rapaz, eu também. O diabo já está te incluindo na lista. A hora que ele chegar lá na frente do grandão, ele não vai falar que ele falou para você, ele vai falar que você falou para ele. Sabia disso? Você não sabia? Então, de hoje em diante, você não é mais inocente. Acabei de explicar para você. Muitos crentes, amados, sofrem lá no serviço. Sabe por quê? Porque ouvem e dão suas opiniões, pensando que você está conversando com amigos e até, às vezes, até então é seu amigo. Mas na hora de decidir lá na frente, na hora de fazer uma média, é você que falou, meu irmão. A opinião é tua. É você que está fazendo. E muitas vezes acontece isso. Esses jovens foram acusados diante do rei de algumas coisas. Diz assim, olha. Há uns homens judeus que o Senhor constituiu sobre os negócios da província. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Esse não fizeram caso de ti significa assim, ó. Te desrespeitaram, não te reverenciam, não te reconhecem como rei. Aí esse amigo, entre aspas, chega lá no teu líder, lá do teu trabalho, no teu chefe, no teu gerente, e fala assim, ó, esse cara aí que você colocou aí, ó, o cara não te reconhece como gerente. O cara falou que você não sabe nada. O cara acha que você está aí, sabe, por cabide. Seu cargo é político. E aí sabe o que vai acontecer? Aquele gerente vai passar um X em você. Vai começar a te boicotar, vai começar a cortar você. Vai começar a te perseguir. Ou não? Amados, não se iluda. É assim que funciona o mundo. Tem muitos crentes, amados, que pela sua inocência,
pela sua inocência, pela sua simplicidade, peca pela imprudência. Jesus Cristo falou: os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Então ore ao Senhor, peça prudência, aleluia. Seja prudente nas tuas palavras, seja prudente nas tuas opiniões, seja prudente com as tuas amizades, com aquilo que você desenvolve, faz. Lembre-se de uma coisa: Satanás não é onisciente, ele não tem todo o poder. Ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Ele não é onipresente, porque ele não pode estar ao mesmo lugar, no mesmo lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele pode, pela rapidez do mundo espiritual, estar em muitos lugares, de uma forma bem rápida. Ele não é onisciente, porque não conhece todas as coisas. Aliás, não sabe, não tem esse poder. Satanás não lê as mentes, mas Satanás ouve a palavra que sai da tua boca. Ele não lê mente, mas ele não é surdo. Ele ouve. E muitas vezes, segredos que nós temos para com Deus, de repente nós estamos falando. De repente nós estamos abrindo. Você já viu aquele papo? Não recebi ainda, mas já vou testemunhar. Até então estava tudo caminhando bem. Até então as coisas estavam sendo tudo liberadas, tudo certinho. E o capeta só estava de olho. Aí tem. Eu vou sondar, aí tem. Aí o crente vai lá e fala: não recebi ainda, mas vou testemunhar. Olha, aconteceu assim, 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 assim. Ele fala: não falei que tinha? Se Deus dá ordem a respeito aos seus anjos, a respeito da tua vida, Satanás também dá ordem aos seus demônios a respeito da nossa vida. Lembre-se de uma coisa: nós temos a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás tem a trindade demoníaca, besta, falso profeta e anticristo. Está aí. Por que você sabe, veio que muitas vezes Jesus Cristo se manifestou em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, eu vos digo, em verdade, em verdade, eu vos digo, em verdade, eu vos digo. Por quê? Porque ele diz: Satanás é o pai da mentira. Então em mentira ele fala, em mentira ele professa, em mentira ele promete, em mentira. Essa é a nossa luta. Os caras aqui foram traídos. Eles não fazem caso de ti, ó rei. Eles não te respeitam como rei. São judeus. Sabe aquele que você colocou lá? Aquele cara é crente, meu, não está nem aí para a tua vida. Fica blasfemando de você. Fala um monte de você. É assim que funciona, meu irmão. Então tome cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Preserve a sua vida. Na sua empresa, converse profissionalmente. Não discuta salário com ninguém. Fica na sua. Porque se Deus lê inocência no teu coração, Deus te livra de todas. Mas se Deus ler altivez, a hora que você entrar na cova, o leão te janta. Se você entrar de manhã, ele te almoça. Tem que saber, depende do horário, né, Reinaldo? Às vezes entrou no período da tarde, né? Eu estou no café da manhã, estou de madrugada. O leão já te lambeu rapidinho. Eles não fazem caso de ti. A teus deuses não servem, nem tampouco adoram a imagem de ouro que levantastes. Agora, amados, ficou fácil. Você já pensou? Você já viu aquela pessoa? Você já recebeu aquela notícia? Está vendo fulano de tal? Essa pessoa não gosta de você, cara. Nossa. Já te ministrou. Daí para frente, o que falar entra, meu irmão. Daí para frente, o que falar entra. Aquela pessoa te odeia. Vou falar um negócio para você. Essa pessoa não gosta de você. Sabe o que ela fez? Pronto. Experimenta falar isso para alguém, brincando. Fala, fulano de tal, eu conheço uma pessoa assim, que te odeia, cara. Que te odeia, é muito amiga sua. Sabe o que falou de você até agora? Deixa para lá, mas não vou falar, não vou criar confusão. E vira as costas. Vira as costas para você ver só. Se você já não acabou de arrumar uma confusão. E depois, para você
convencer essa pessoa de que isso era uma brincadeira que você estava forçando, e que você aprendeu isso na quarta-feira lá que o bispo ensinou, era só um teste de fidelidade. Calma aí, meu, é brincadeira. Por que você riu? Porque funciona desse jeito. Não é? Então, existem muitos segredos profissionais que você deve guardar com você. Existem muitas bênçãos que você está orando, está pedindo a Deus, aleluia. Não é? Deixa Deus colocar na sua mão e depois você sai cantando e glorificando, primeiramente a Deus. Tá bom? Vai ser assim. Bom, amados, eles chegaram lá e fizeram essa confusão. O rei traz os caras diante dele e fala assim, olha, é verdade isso? Mas agora sim, ó, vejam bem como é que o rei vai cobrá-los. É verdade, Sadraque, Mesaque, Abednego, que vocês não servem aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que levantei? O rei cobrou 2 acusações, eles fizeram 3. É da primeira que eu falei para você. Já entrou no coração do rei. Daí para frente, meu irmão, já era. Ele falou assim, escuta aqui, vocês me desrespeitam a minha autoridade como rei? Vocês não me reconhecem como rei? Não foi isso que eles falaram? Não fazem caso de ti. Você já era, você não representa nada para eles. E eles explicariam, representamos sim, você representa sim. Você é o grande rei da Babilônia. Nós aprendemos a respeitar as autoridades constituídas. Somos instruídos a isso. E o Senhor, como grande rei da Babilônia, tem o nosso respeito sim. Poderia mudar muita coisa. Mas, amado, mas aquilo lá já tinha ido. E é assim que funciona. O diabo tem as suas estratégias. Lembre-se de uma coisa. Nunca acha que você ganha do diabo, hein? Dia que você achar que você ganha dele, você já perdeu. Esse é o dia da tua derrota. Mas em todo tempo, saiba, ele não tem medo de você. Ele só respeita o nome que está sobre a tua vida. Amém? Por isso que Jesus Cristo falou, ó, em meu nome expulsarão os demônios. Então, em nome de Jesus, na unção do Senhor, aí sim, você tudo pode naquele que te fortalece. Amém? O rei lança um desafio a esses jovens e coloca diante deles assim. Primeiro, eu quero ver quem é o Deus que os livrará das minhas mãos. Por quê? Vou ler para você o versículo de número 15, o finalzinho dele. Aliás, o 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó 3 judeus, que vós não servis a meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que levantei. Final do versículo de número 15. Porém, se vocês não fizerem, vocês serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Esta é a arrogância, amados, do mundo. Este é o domínio do diabo, é desta forma que ele faz. Ele é ameaçador, intimidador, e muitas vezes nós cedemos aos caprichos do mundo, porque nós somos intimidados, somos ameaçados. Hoje, somos intimidados, ameaçados por leis. Por leis. Não é assim que está funcionando? Mas, amados, segundo a Bíblia, todos aqueles que confiaram em Deus foram vitoriosos. E todos aqueles que desafiaram Deus foram derrotados e humilhados. Muitos tiveram suas famílias e suas casas destruídas. Quando desafiaram Moisés falou, olha, se Deus verdadeiramente me chamou, se eu sou servo de Deus, a morte de vocês não será de uma forma natural. Ninguém aqui vai morrer de velhice e nem de doença. Vocês vão morrer de uma forma excepcional.
E Moisés ainda falou assim, por exemplo, um exemplo bobo, se a terra abrir, engolir vocês e suas famílias. Ah, então Deus me chamou. Foi uma questão de tempo, meu irmão. Foi uma questão de tempo para a terra trincar e abrir e os caras serem engolidos. É assim que funcionam as coisas de Deus. Nunca ceda ao mundo. As fornalhas de Satanás, elas estão acesas, tentando destruir os nossos jovens. Em todo tempo, os crentes são desafiados a se demover da sua fé. Lembre-se, quem é o Deus que poderá te livrar? O Deus ao qual nós servimos. Ele poderá nos livrar das tuas mãos, ó Rei. Por isso é que nós não adoramos os teus deuses, porque o nosso Deus é maior, está acima dos teus deuses. Os teus deuses não poderão nos destruir, porque o nosso Deus é acima deles. Você tem essa convicção, meu irmão? Mas diante de uma fornalha nem sempre é fácil manter essa convicção. Diante das necessidades, dos desafios da vida, nem sempre é fácil você continuar posicionado. E muitas vezes você acaba baixando a cabeça e cedendo a alguns impulsos. Mas eu vou lhe dizer algo. Esses 3 jovens, eles resistiram. A Bíblia fala, resistir ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Cuidado com as opções que lhes são dadas. Cuidado com as alternativas. Você não precisa ser igual. Os nossos jovens aí hoje são desafiados de tempo em tempo, todos os dias, na escola, junto às amizades, nos relacionamentos. E escola hoje virou um verdadeiro instrumento do diabo. Antes era para instrução, hoje é para destruição. Hoje é para ajuntamento, aglomeração, não é? Destruição da imagem da pessoa. Hoje nas escolas estão os maiores casos de bullying. Portanto, são nas escolas que estão ocorrendo a maior porcentagem de crimes e de destruição. Por quê? Porque cria um sentimento dentro de um indivíduo de que, não é? Aquilo é nocivo, então ele tem que destruir aquilo ou aqueles. E os nossos jovens, nossos filhos, pais, estão lá, sendo desafiados dia a dia. A fornalha deste mundo está destruindo, está queimando. E sabe o que aconteceu? Satanás pegou os crentes aqui e jogou eles dentro da fornalha. Jogou, lançou. Como que funciona essa fornalha? Uma espécie de uma vala, com uma espécie de cobertura, como se fosse vocês já viram um iglu? Aquela casinha de gelo, que é feita no chão assim, que tem uma portinha. Os caras fazem uma casinha de gelo para se aquecer. É esquisito, não é? Mas eles se aquecem dentro daquela casinha de gelo. Ó, esses dias eu esqueci a porta da geladeira aberta lá, mano, quase congelei de frio. Já pensou lá dentro de uma casinha de gelo? Não funciona assim, né, Celso? Deve ser frio, né, Celso, lá, né? Mais frio ainda, né? É o vento, né? Então, amados, mais ou menos assim, com uma portinhola. Uma espécie de portinhola. Então, um forninho ali. Forninho no bom sentido, né? Para caber 4 caras lá dentro. É, o crematório babilônico, né? Ó, o pastor, mano, conhecimento. Fico até meio receoso de ministrar, sabia? Porque tem frase que não me vem... Ainda não me chegou a boca e tu já o sabes, ó Jorge. Tem coisa, amados, que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao coração, mas o Jorge falou. Glória a Deus, pastorzão. Ama a sua vida. O Senhor é um grande mestre no nosso meio. Cresça em graça e em sabedoria cada dia mais na presença do nosso Deus. Mas, amados, é verdade, esse grande crematório não é babilônico que havia lá. E o interessante, amados, que a Bíblia, ela nos revela algumas coisas, assim. Você sabe, por exemplo, assim, o que é aquecido 7 vezes mais para ser purificado? Ouro, a prata. Não é? O fogo ele tem que ser 7 vezes mais forte lá no seu potencial, nos seus graus. Então vejam o que eles estavam purificando.
Amém? Você é um verdadeiro tesouro para Deus. Você é uma joia raríssima para o Senhor nosso Deus. Aleluia. E muitas vezes o Senhor quer purificar. Não é? Então aí vem uma luta, vem uma perseguição, vem um problema, vem uma dificuldade. Por isso que Jesus Cristo disse assim, ó, bem-aventurados sois vós. Quando por causa do meu nome, tem que ter uma razão, né, irmãos? Não é? Vos perseguirem, vos injuriarem, arrebentar com a vida de vocês, disserem mal, te caluniarem, né? Por causa do meu nome, vocês serão bem-aventurados. Ou seja, na aventura de vossas vidas, vocês se darão bem. Amém? Cabeça por cá. E amados, grandemente assim, ó, Deus que livrará. Responderam os que nós servimos. E isso na... Esse perfil, segundo a Bíblia, é o perfil de Satanás. Ontem, acho que foi ontem, é porque lá na sede nós estamos um dia na frente do jejum, porque nós começamos no domingo, porque sexta-feira só será louvor lá. Mas, como eu ministrei em Cotia, acho que segue o jejum daqui. Ontem foi falado, não sei se citaram por esse caminho, né? Quem ministrou, mas... Quanto mais poder o homem tem, mais medroso ele fica, não é? Você já percebeu isso? Quanto mais poder e mais autoridade ele tem, mais medo também ele tem. Você já viu alguém comprar um Fusquinha e mandar blindar ele? Ou então, que ano que é o carrinho lá de Tinha? Não você falou? 9.4. Você já viu alguém com um Ninho 9.4 blindado? Não anda, é muito pesado? É? Não vê, né, irmãos? Mas BMW, esses carros modernos, essas coisas aí e tal, tem um monte de blindado, não tem? Por quê? Porque quem está lá dentro tem poder, mas tem medo. Está preocupado. Quanto maior o poder, maior a preocupação do homem. Nabucodonosor adquiriu tanto poder, tanto poder, tanto poder, que ele começou a ficar preocupado com muitas coisas. Vocês viram que Deus derrubou a sua altivez ontem com um sonho. Fez o cara sonhar e não revelou o que era. Daniel não sonhou e sabia o que o outro sonhou. O que sonhou não sabia o que sonhou. O que não sonhou sabia qual era o sonho. Não é assim que Deus faz? Deus é Deus, amados. É o nosso Deus. Amém? Isso. Então, um sonho arrebentou com a vida do cara. Mandou matar todo mundo, ficou desesperado, aquelas coisas. Então veja meio medo dele. Ele estava entendendo que havia alguém acima dele. Porque ele achava que ele era o único. Então ele mandou fazer a estátua agora. Agora eu quero ver. Aí chega 3 camaradas lá, de uma nação diferente. Porque, amados, lembre-se, nós estamos falando de um império. Muitas nações, tribos, povos, muitas línguas ali. E ninguém resistiu. Por quê? Porque o mundo não resiste a Satanás. O mundo serve. Ele adere ao sistema diabólico. Mas a igreja de Cristo, ela difere. Ela não aceita.
porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, se você quer ter vitória, seja a igreja de Cristo. Amém? Lembre-se disso. As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, diz o Senhor. Por isso que nós precisamos ser igreja sustentadas e edificadas na palavra de Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. E diante de tudo aquilo, ele falou assim, ó, o único Deus aqui sou eu. Qual é o Deus que vai te livrar agora? O Deus a quem nós servimos. E cadê ele? Nós apenas o servimos. Não o vemos, mas cremos. Meu irmão, essa fé é desafiadora para qualquer um. Essa fé, ela desafia qualquer um. Qualquer um. A qual esteja possuído pelo espírito de Tomé. Se eu não ver e não tocar, eu não crerei. E aí a Bíblia diz, ó, diz o ímpio, no seu coração, não há Deus. E volta-se para o cristão e diz, onde está teu Deus? Cadê teu Deus? O que você responde para o ímpio? Quando ele diz assim, inferno existe, é? Você já foi lá para provar que existe? Você está falando do céu, você já foi no céu alguma vez? Você fala, não. Então como é que você sabe que existe? Ué, você ficou preocupado agora com o inferno e com o céu? Por quê? Se não existe, por que você está preocupado? Se não existe, por que você está incomodando a minha fé? Se não existe. Sabe, amados? Deus, lá no Gênesis, disse assim, ó, o homem, o ser humano, agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas se o inferno não existe, por que você está perguntando sobre ele? Por que você está tão resistindo? Você acredita no inferno? Não. Então você vai para o inferno. Ei, o que você está falando? Mas não existe. Você está com medo de alguma coisa que não existe? Você tem medo de assombração? Ó. E por que quando você vai lá na cozinha escura, cai um garfo no chão, bate uma porta, você se assusta? Você se arrepia todinho. É? Não existe, por que você está com medo? Está com medo que não existe? Ué. Nós vamos fazer um culto. Nós vamos fazer um culto na virada do dia de Todos os Santos, lá que comemora o dia de Todos os Santos, para o dia de Todos os Mortos. Nós vamos virar uma madrugada orando lá no cemitério. Já sei. Já sei, tudo bem, já entendi. Já entendi. Vou fazer um grupo de eu só e pode deixar que eu vou. Se preocupa. Medo do quê? Receio? Arrepio? Suor frio? Pode ser de ordem patológica, não tem nada a ver com o espiritual. Isso se chama medo. E medo do que não existe. É a mesma coisa o ímpio, meu irmão. Você fala do céu, ele reage por quê? Porque ele sabe que não vai entrar lá, ele sabe que não tem condições. Quando Nabucodonosor ficou sabendo que havia um Deus acima dele, e que este Deus era querido e era adorado, e diante de uma fornalha, a qual ele mesmo temia e tremia, aqueles 3 jovens não temeram e não tremeram. E ele falou, por quê? Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que pode nos livrar desta fornalha. Seja assim, meu irmão.
quando as fornalhas da vida estiverem abertas para você, mesmo que você seja lançado dentro delas, não se contamine. Porque eu vou dizer algo para você. A hora que abriram aquelas fornalhas, a hora que abriram aquela tampa daquela fornalha, e é lógico que uma coisa que está sendo alimentada, o fogo precisa de oxigênio. E a hora, certamente havia os canais de oxigenação dali. Mas a hora que se abriu aquela tampa, se abriu um volume maior, é como alguma residência, alguma coisa, não é? Pega fogo e você está justamente no imóvel, você vai abrir a porta e alguém diz, não abra essa porta. O fogo está do outro lado. É simplesmente o oxigênio. O fogo vai para cima do oxigênio, como se fosse um combustível. Ó, e vai simplesmente isso. A hora que aqueles homens abriram aquela tampa para lançar aqueles jovens ali, sabe, amados, o fogo saiu ali para fora. E muitos já morreram ali na porta mesmo. Os jovens foram lançados lá dentro. O Deus que podia livrá-los, não os livrou. Nabucodonosor esboça o seu sorriso, se levanta no seu trono. Isso aqui aguenta? Eu vejo sempre os menininhos sentados, de repente, hein? Não dá nem tempo de gritar madeira, já era, hein? PH sentou? Aguenta, tranquilo. Falar nisso, ele vive falando que a Eloá parece com ele. Hoje eu fui levar a Eloá no médico e parece mesmo. A médica falou assim, ó, ela está cada vez engordando mais. Eu falei, parece com o pai. Realmente. Amados, Nabucodonosor se engrandece, seu sorriso se alastra em seu rosto. A expressão de medo e terror aos olhos daquela plateia, milhares e milhares de pessoas, o seu poder aumenta, a fornalha estarrece o público, e o rei dá os seus passos de vitória, da vitória para a derrota. Fechando-se ou acalmando-se, ele tinha um lugar privilegiado, aonde ele saboreava pelos seus olhos a destruição das vítimas ali lançadas. Estou virando poeta, hein? Então, nos passos de vitória, ele se aproxima e olha. O seu sorriso coringado diminui. Os seus olhos, as pupilas dilatam. O seu rosto muda o semblante. Os seus lábios agora vão se abrir, vão mostrar um terror, um estarrecer do homem-deus, intitulado Deus. Há uma pergunta a todos. Com o seu semblante distorcido, ele não tem mais o ar da vitória. Então ele faz uma pergunta. Não foram 3 homens lançados na fornalha? Todos a uma só voz, não compreendendo? Sim, ó grande rei Nabucodonosor. Mas eu vejo 4. E o quarto tem
uma expressão diferenciada. Brilha mais do que a fornalha. Brilha mais do que o fogo. Se destaca. E eles passeiam na fornalha. O fogo destruiu apenas as algemas. O fogo, a minha fornalha de fogo, destruiu apenas as prisões de seus pés, de suas mãos, de seus corpos, mas não os destrói. A minha fornalha os libertou. E se acrescentou um. E o seu semblante é como o semblante do Filho dos Deuses. Aleluia. O que se há de fazer? Tira esses caras de lá, que eu quero entrevistá-los. Cadê o quarto homem? Na opinião do rei, viu, irmão? Jesus Cristo é o primeiro, tá? Mas ele conhecia só os três, portanto, o outro seria o quarto. Lembre-se, quando você lê a Bíblia, quem lê, entenda. Ah, mas lá no livro de Daniel, Jesus Cristo é o quarto homem. Cai fora, irmão. Ele é o único e o primeiro, nem o primogênito. Na visão do rei, ele é o quarto, porque ele conhece três, acrescentou um, então esse é o quarto. Cadê ele? Quem é ele? Ele é o Deus que veio nos livrar. Nabucodonosor vira para o povo e fala: a partir de hoje, escreve aí. Todos adorarão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E qualquer um que proferir palavras injuriosas será lançado na fornalha que arde com o fogo. Fornalha agora, amados. Deus, quando visita a fornalha, ela agora vai servir a outros propósitos. Agora essa fornalha não queima mais crente. Ela só queima ímpio agora. Aleluia. Sabe por quê, amados? Porque a fornalha é feita para os desobedientes. A fornalha é feita para os incrédulos. A fornalha é feita para aqueles que desafiam Deus. E não aqueles que servem a Deus. Mas eu quero que vocês se coloquem em pé para nós orarmos. Sabe por quê, amados? Porque muitos podem se encontrar neste momento numa fornalha. Deus não livrou aqueles homens da acusação. Não livrou eles da condenação. Não livrou eles de serem amarrados ou aprisionados. Não livrou eles de serem lançados na fornalha. Mas os livrou lá na fornalha. Com consequências. Confia no Senhor.